Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Eu sou Aline Costa e este é o MP Conecta. Nosso podcast hoje é uma continuação do programa anterior que fala sobre a atuação e ação do MP em relação ao sistema prisional. O promotor de justiça e coordenador da unidade de monitoramento da execução da pena, o MEP, Edmundo Reis, é quem continua aqui no estúdio conversando conosco sobre o tema. Existe uma crítica da sociedade brasileira em relação à ressocialização. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os dados em relação a isso e se realmente a ressocialização é positiva para essa questão macro do sistema prisional. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é fazer uma correção semântica, né? Hoje, baseado muito na sociologia, a gente já não usa mais o termo de ressocialização e sim reintegração social, tá? De reintegração social. Uma vez que esse preso, ao ser confinado, ele é retirado do seio da sociedade, então, obviamente, ele precisa ser novamente a ela reintegrado. Porque o termo ressocialização, por si só, retira indevidamente dele algo que, não obstante a sociedade não queira enxergar, que é o fato de que ele é uma parcela da sociedade, ainda que confinado. Então, ele está socializado. E é isso que precisa ser internalizado. É de que esse sujeito faz parte da sociedade, ainda que dela esteja separado. Nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua. Portanto, o preso que hoje está confinado, amanhã estará em meio livre. Então a gente precisa fomentar isso, reconhecer isso. Há uma crítica muito grande, mas essa crítica não deve ser dirigida à falência do sistema enquanto desenho constitucional ou legal, porque ele não chegou a ser efetivado. Este é o grande problema. O que ocorre com a Lei de Execuções Penais é o mesmo que ocorre com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E são dois instrumentos extremamente bem desenhados, né? Uma arquitetura legal muito boa, que contempla várias vertentes e que não foram postos em grande medida no país afora, não foram postos à prova, não foram eficazmente aplicados. Aonde está sendo, por exemplo, nós trazemos aqui, podemos citar o Maranhão como um sistema prisional que, após Pedrinhas, que foi a rebelião em 2016, 2017, que era um caos, né? O sistema prisional maranhense, sobretudo o presídio de Pedrinhas, que hoje chama Complexo São Luís, hoje desponta entre o melhor dentre todos os sistemas prisionais do Brasil, porque foi implantada ali uma governança, né? Santa Catarina é um outro exemplo onde você tem o trabalho e o ensino profissionalizante conjugando com o ensino regular, que pressiona para baixo os índices de ressocialização. Esses sistemas de excelência que foram implementados singularmente no país, eles sinalizam de que o grande passo a ser dado pelo governo brasileiro como um todo e pelos estados da federação é a efetivação de uma política penitenciária adequada, através do quê? De uma governança eficaz, de uma governança formal eficaz do Estado. Esses exemplos que o senhor trouxe de estados, né, no Maranhão, de Santa Catarina, eles trazem dados bem positivos com relação ao que o senhor chama agora que a gente chama agora de reintegração social? Sim, nós temos dados extremamente positivos de reintegração social, né? Nós temos dados muito positivos. Basta você verificar que os índices de reincidência despencam significativamente. Chegam aí a 30%, 20%, e de uma marca nacional que gravita em torno de 70%, 80%. Então,
Isso faz crer que esta governança, bem aplicada, com uma política pública nos termos desenhados na lei, ela pode conduzir, sim, a resultados positivos na segurança pública, para além da reintegração do preso, para além do indivíduo que retorna à sociedade, para a sociedade como um todo, em termos de segurança pública, em melhoria da qualidade da segurança pública. Tá? Então, nesse viés que eu acho que a gente precisa trabalhar, é descontaminar que esse discurso de violações de direitos humanos, elas existem, mas elas existem por falta de uma governança. Eu não posso, né, trabalhar em cima de efeitos. Eu tenho que trabalhar em cima do que está levando aquilo, né, das causas. Então, as causas é uma governança mal levada a efeito pelo Estado. Nós precisamos trabalhar, tirar, descontaminar todo o viés ideológico, progressista, ou o que quer que seja, que tenha se apropriado desse discurso e que tenha causado todo esse mal-estar dentro de parcela de uma sociedade hoje bastante dividida, e a gente observa isso, para verificar que o que nós precisamos enfrentar é uma governança eficaz do sistema prisional em busca de uma segurança pública de melhor qualidade. Perfeito. Doutor Edmundo, o que o senhor fala em termos de Brasil também se aplica aqui na Bahia. A gente tem diversos projetos aí do MP, como o senhor falou, mas o que a gente pode fazer aqui na Bahia, além desses projetos do MP? O que o MP identifica que pode ser enfrentado do ponto de vista penal e social para melhorar o sistema prisional aqui do Estado? Bom, nós temos limitações, né? Como eu disse, nós somos um Estado de extensão territorial bastante agigantada, né? E com um orçamento restrito, nós precisamos ser mais eficientes, né? Nós temos que buscar todas as energias, as nossas forças, os nossos recursos e aplicá-los de forma ainda mais, isso exige de nós ainda mais eficiência, né? Então, acho que o Ministério Público da Bahia caminha nesse sentido. Nós temos aí promotorias de execução penal, nós temos presídios a quase 1.000 quilômetros de distância aqui, em Barreiras, no extremo sul, né? No sudoeste, enfim, eles estão espalhados nesse amplo território, né? A gente tem buscado uma atuação uníssona, né? E a UMEP busca exatamente trazer esta qualificação para os colegas. Ainda recentemente, nós disponibilizamos cursos sobre gerenciamento de crise para enfrentamento das crises no sistema prisional, né? E isso perpassa exatamente a capacitar e, na medida do possível, começar a implementar essa lógica de cisão entre a atividade que vai lidar com o cumprimento estrito da pena, que seja processual, daquela que é de um processo de tutela coletiva, né? Num trabalho de tutela coletiva na execução penal, buscando esta governança que venha nos trazer qualidade e segurança pública. Doutor Edmundo, todo preso, ele é passível de reintegração social? Bom, a gente, para responder essa pergunta, teria que recorrer ao livre-arbítrio, tá? E isso, obviamente, vai depender de cada um, né? Eu não diria que todos, né? Toda a unanimidade a gente não pode contar como sendo esse o parâmetro. Obviamente que tem que se oferecer a todos essa possibilidade, mas se nós alcançarmos pelo menos uma parcela significativa, isso já será um ganho enorme. E eu digo uma parcela significativa porque, obviamente, existem pessoas que ingressam no sistema prisional e não têm um documento. Existem pessoas que ingressam no sistema prisional e jamais
tiveram frente a um dentista a fazer um tratamento dentário, ou a fazer um preventivo, ou a fazer um exame de mama, coisas básicas. Muitas vezes, essas pessoas não tiveram qualquer inserção em termos de cidadania no meio externo e ingressaram no sistema. E essa é a última trincheira do Estado para tentar fazer com que essa pessoa passe a exercer e se reconhecer cidadão. Uma coisa que é a última tentativa do Estado de buscar se redimir dessa não inclusão social que o levou até ali, em sua grande maioria. Tá? E é muito importante que a gente dimensione, dentro desses discursos que estão na ordem do dia, né, o que a gente pode contribuir, de uma certa maneira, com relação a isso. Perfeito. Doutor Edmundo, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. O senhor quer fazer alguma consideração final para que os nossos ouvintes e telespectadores possam ouvir mais uma mensagem aqui do nosso podcast em relação ao sistema prisional? Eu diria aqui que a gente precisa, enquanto sociedade, reconhecer que nós estamos cada vez mais implementando políticas públicas, de segurança pública, sobretudo, muito voltadas ao caráter beligerante, ao recrudescimento de pena. Só que isso não nos levou a nada até aqui. A gente observa que, muito pelo contrário, muitas vezes nós temos aí situações onde cada vez mais as facções criminosas ocupam os espaços de uma governança informal, e a gente não consegue os resultados a que se pretende. Se antes de todo esse avanço tecnológico que nós experimentamos em muito pouco tempo, nas últimas décadas, era possível você confinar e, em grande medida, anular a atuação dessas pessoas privadas de liberdade. Hoje, em razão mesmo desse aparato tecnológico que está disponível a todos, sobretudo o celular, isso já não é mais possível. Então, neste modelo que aí está, de sistema prisional, o sujeito, num ócio improdutivo dentro das unidades penais, sem que ele tenha trabalho, sem que ele tenha uma atividade educacional que possa reparar a falta de inclusão social que muitas vezes o levou até ali, a gente está fortalecendo tão somente o RH do crime através de uma governança informal que se instala e domina o sistema prisional. Então, precisamos retomar essa discussão e dizer para a sociedade que não existe cumprimento de pena, não existe sistema penitenciário qualificado sem a efetiva participação social. A partir do momento em que deixamos as penas aflitivas, as penas capitais, que são aquelas penas que eram antigamente praticadas, a gente tem um exemplo muito, muito vivo na memória, que é aquele filme Coração Valente, de Mel Gibson. A última cena daquele filme é exatamente uma execução. Podemos tomar o exemplo também do Tiradentes, que foi decapitado, esquartejado e todo o seu corpo espalhado pelo reino. Então, tudo aquilo era para levar ao conhecimento da sociedade o caráter da pena, mas ali, como o caráter, digamos assim, da prevenção geral, para todos, da prevenção especial, mas nesse sentido da pena capital, mas não.
porque a prevenção especial é fazer com que o sujeito reflita sobre a sua ação, né? É preciso, então, implementar hoje. A gente já não tem mais essas penas. E aí passou-se, depois, com o iluminismo, a influência do iluminismo, nós passamos a contar o tempo como pena, né? E quantificar a gravidade pela quantidade de tempo a ser confinado. Só que isso teve um efeito deletério, que foi levar o sistema prisional para a invisibilidade, né? Invisibilidade essa do qual ele está saindo da pior forma, porque o que traz hoje à tona esse sistema prisional é exatamente essa governança informal que foi instalada e se apropriada, os espaços de poder que foram apropriados indevidamente pelas facções criminosas, né? Maravilha, doutor Edmundo. Muito obrigada, doutor Edmundo Reis. Esse foi o MP Conecta de hoje. Você pode nos acompanhar no YouTube, Spotify e nas nossas redes sociais. Curta, compartilhe e até a próxima. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.